Bom dia, igreja. Na semana passada, nós começamos essa nova série de pregações no Evangelho de João e nós vimos o primeiro capítulo, que apresenta Jesus sendo tanto a palavra ou o verbo que se fez carne, mas também, como João diz, ele é a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas e a verdadeira luz. Ao contrário do Evangelho de Lucas, no qual o autor traz logo no início do livro qual que é o propósito daquele livro, João menciona esse propósito apenas mais para o final do livro dele. Ele diz o seguinte em João 20, versículo 30. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, esse é o objetivo do Evangelho de João, e esse é o objetivo da nossa série que a gente chamou de Sinais de Vida. Para nós, cristãos, faz parte da nossa vida nós olharmos para trás para celebrar a vinda deste que João diz que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, mas ao mesmo tempo nós também olhamos com grande expectativa para frente, porque esse Jesus que veio há pouco mais de 2000 anos, ele prometeu que ele viria de novo para estabelecer de uma vez por todas o seu reino. Quando nós olhamos para as promessas que Jesus faz apenas no Evangelho de João, nós encontramos a promessa de um consolador, a promessa de paz, a promessa de um novo lar, a promessa de vida eterna, a promessa de alegria e tantas outras. Nós vamos experimentar todas essas coisas plenamente quando Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, nós já podemos experimentar algumas dessas promessas nesse período entre a sua primeira vinda e a sua volta, o que a gente chama de o já e o ainda não. E uma dessas promessas que nós aguardamos com grande expectativa experimentar de forma plena é a alegria. O apóstolo Pedro, que assim como João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele escreveu na sua primeira carta que Deus nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Isso está em 1 Pedro 1, versículos 3 e 4. E nós cremos que essa alegria plena, assim como as demais promessas, faz parte dessa herança que nós temos. E porque a nossa esperança é viva, ela nos ajuda na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de perseverança, mesmo que várias dessas promessas ainda pareçam muito longe, por causa de circunstâncias difíceis e por causa dos sofrimentos que nós ainda enfrentamos. Então, essa esperança viva nos ajuda a aguardar com grande expectativa as promessas que Jesus faz, incluindo essa promessa de alegria plena que nós vamos experimentar. Hoje, dando continuidade ao Evangelho de João, nós vamos olhar para o capítulo 2, mais especificamente do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto nós observamos aqui a realidade imediata do texto, vamos tentar enxergar também o que Jesus está querendo dizer e para onde que ele está apontando com isso. Acompanhe comigo então a leitura de João, capítulo 2. Eu estou lendo na versão NVI. João 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar.
Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Orem comigo. Ó Pai, esta é a palavra do Senhor, a palavra que diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aqui hoje nós confessamos, Pai, a nossa fraqueza. Eu confesso a minha fraqueza hoje, em todos os sentidos, inclusive física, Pai. E clamo por total dependência do Senhor, Pai, para me sustentar ao entregar essa pregação, mas também para poder cumprir o propósito para o qual essa palavra foi enviada, Pai. Nós não podemos fazer isso, somente o Senhor pode, Pai. Por isso nós clamamos como igreja: faz, Pai, a obra do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, o contexto imediato dessa passagem é um casamento, como vocês ouviram. E quando nós falamos em casamento, muitas vezes nós pensamos em uma festa, em uma celebração, nós pensamos em alegria. Mas quando nós falamos sobre a preparação para um casamento, nós sabemos que isso pode ser algo bastante estressante. O pesadelo da maioria dos noivos, acho que principalmente das noivas, é alguma coisa não sair como foi planejado no dia da festa. Não é verdade? Pode fazer a lista: chuva, calor demais, frio demais, problema com o vestido, problema com o horário, com os enfeites, com o buffet, enfim, muita coisa pode virar motivo de estresse e medo de um vexame. E pelo que nós lemos aqui nessa passagem em João 2, o que parece é que a festa estava correndo esse risco de se tornar um vexame. Por quê? Porque o vinho acabou antes do final da festa. Mas o que isso significava? Naquela época era comum que o noivado, o tempo do noivado e de preparação para um casamento durasse mais ou menos 1 ano. Esse era o período que o noivo tinha para poder provar que ele conseguiria prover o que era necessário para iniciar uma família. E além disso, também era comum naquela época que as festas de casamento durassem dias, às vezes quase 1 semana. O fato de o vinho acabar antes do final da festa era um indicativo de quê? De que o noivo não tinha planejado bem. Logo, ele não era alguém confiável para prover o que fosse necessário para começar uma família. Então, o risco de um vexame, principalmente para o noivo, era grande. E além disso, também naquela época as pessoas ainda não tinham assistido à peça de teatro Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso. Os mais novos nem sabem do que eu estou falando. Maria, a mãe de Jesus, atenta ao risco que os noivos corriam de passar essa vergonha, principalmente o noivo, e provavelmente já com algum feeling de que havia algum propósito para o filho dela estar ali naquele casamento, ela vira para ele e diz: eles não têm mais vinho. Jesus responde então no versículo 4: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Na versão NAA diz assim: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Independente da versão, a verdade é que é uma resposta que parece bastante estranha, não é?
Jesus não chamou Maria de mãe, mas de mulher. Duas considerações que os comentaristas bíblicos fazem em relação a essa frase primeiro, essa linguagem, essa forma de se referir a alguém não era rude, não era mal educado, diferente do que pode parecer na nossa cultura hoje em dia. E segunda, alguns entendem que Jesus estava, ao falar dessa maneira, deixando claro, de certa forma, que ao iniciar o seu ministério público, ele estava mostrando que a sua obediência primária era ao seu Pai Celestial, que o havia enviado ao mundo com um propósito, e não mais seus pais terrenos. E aqui há uma divergência entre a nossa visão, que é uma visão protestante, e a visão católica, porque essa passagem específica é usada na teologia católica para justificar e orientar os fiéis a levarem os seus pedidos em oração a Maria, como alguém que intercede a nós, intercede por Jesus em nosso favor. Só que quando a gente percorre todo o Novo Testamento, nós não encontramos nada para justificar essa prática. Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. João 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 1 Timóteo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Lucas 11, na NAA, diz assim, versículo 27. Aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então fica muito claro que Jesus nos convida a ir diretamente a Ele e não a intermediários. Apesar de tudo isso, Jesus age depois do comentário de Maria, não por causa da influência dela, mas porque Deus tinha um propósito para a presença dele naquele casamento. João capítulo 5, versículo 19 diz assim: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai é a única referência de autoridade para Jesus no seu ministério. Jesus, então, orienta os serviçais a encherem 6 potes de pedra com água e levarem para o encarregado da festa. O encarregado, então, prova a água, que havia sido transformada em vinho, e elogia o noivo pelo fato dele ter guardado o melhor vinho até aquele momento da festa. Mais uma vez aqui, o que é muito diferente da nossa cultura hoje em dia, nós vemos que o noivo é quem era o responsável por providenciar o que fosse o necessário para a festa. E eu já disse isso em outra ocasião, mas eu volto a repetir aqui. Quem sabe esse não é um motivo porque a maioria das noivas costumam se estressar tanto ao planejar um casamento hoje em dia. Homens, solteiros e casados, considerem o significado disso, para além da metáfora da preparação de um casamento. Quais fardos que as mulheres têm carregado por omissão nossa, que elas não deveriam estar carregando? João então diz que esse sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou, revelando a sua glória e levando seus discípulos a crerem nele. Eu ainda vou voltar nesse ponto mais na frente. Esse então é o contexto imediato do texto. Vamos tentar observar agora para que ele está apontando.
primeira observação que nós podemos fazer aqui é que, da mesma forma que João fez um paralelo do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, com o livro de Gênesis, capítulo 1 também, nesse relato de João 2, ele faz um paralelo com Gênesis 2. Em Gênesis 2, nós vemos Deus criando o casamento e abençoando a união entre um homem e uma mulher. Em João 2, nós vemos que Jesus escolheu justamente um casamento para realizar o seu primeiro milagre, de certa forma, afirmando e abençoando aquela união, algo que o seu Pai Celestial já havia instituído. E além disso, uma das formas que Cristo é representado no Novo Testamento é como o noivo. E a igreja, que são todos aqueles que creem em Jesus, é representada como a noiva. Logo, então, o casamento simboliza a união entre Cristo e a igreja, o que Paulo diz ser um mistério profundo em Efésios 5:32. E mais especificamente, a festa de casamento aponta para as bodas do Cordeiro, que nós lemos em algumas passagens como Mateus 22 e Apocalipse 19. Jesus, então, veio ao mundo para escolher sua noiva, o que já é motivo de grande alegria. Enquanto nós aguardamos o dia desse casamento, o dia das bodas do Cordeiro, quando a nossa alegria, aí sim, será completa. E outro símbolo que é importante aqui nessa passagem é o vinho. Nas Escrituras, nós encontramos várias advertências para o risco de ser dominado e escravizado pelo vinho. 3 semanas atrás, nós vimos em Gênesis 9 como que Noé ficou bêbado depois de beber o vinho e quais foram as consequências danosas que aquilo causou. Mas, ao mesmo tempo, nós também vemos nas Escrituras que o vinho é ilustrado como algo que reanima os exaustos, segundo Samuel 16:2, alegra o coração, Salmo 104:15, e torna a vida alegre, é o que Salomão diz em Eclesiastes 10, versículo 19. E, além disso tudo, o vinho também é um símbolo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Em Mateus capítulo 26, nós lemos o seguinte, versículo 27. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto, o vinho, é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, quando a mãe de Jesus chega para ele e diz: eles não têm mais vinho, qual que é o significado disso? Tanto para aqueles noivos naquela ocasião, como para nós hoje também. Significa que, se Jesus não fizer nada, nós não temos aquilo que pode nos livrar da nossa vergonha e nós não temos aquilo que pode nos satisfazer e nos dar alegria. Quando Jesus responde, então, sua mãe daquela forma que parece esquisita, estranha, no versículo 4, de que sua hora ainda não havia chegado, na realidade ele está começando a revelar o motivo da sua primeira vinda, pois toda vez que essa expressão, a minha hora, aparece no Evangelho de João, ele está se referindo ao momento da sua morte. Jesus sabia que ele já tinha um casamento marcado para a sua segunda vinda, e que ele tinha vindo para procurar a sua noiva, para resgatar a sua noiva, mas para isso, e para que ela pudesse experimentar a alegria, ele teria que derramar seu próprio sangue por ela. Ainda não era a hora, mas de alguma forma ele já tinha começado a sentir a angústia que viria a ser ainda mais forte no jardim do Getsêmani e finalmente na cruz. Em seguida, nós vemos Jesus, de fato, realizando o seu primeiro sinal miraculoso. Ele transforma a água em vinho. E é muito interessante, porque os potes que ele orienta os serviçais a encherem com água eram os potes usados para
purificação cerimonial no sistema religioso judeu. Na semana passada, o Jeff mencionou o tabernáculo, e quando nós estudamos sobre o sistema de adoração do povo de Israel no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Êxodo, quando Moisés recebeu de Deus a instrução para a construção do tabernáculo, nós podemos ver que existia uma bacia de bronze que ficava no pátio do santuário, e essa bacia era usada pelos sacerdotes para fazerem essa purificação cerimonial antes deles entrarem e ministrarem ao Senhor. Porém, como nós vemos em Levítico, ainda no Pentateuco, escrito por Moisés, além dos rituais de purificação que existiam para os sacerdotes, existiam também várias recomendações de purificação cerimonial que eram para todo o povo, não apenas para os sacerdotes. Então, esses potes que são mencionados aqui na passagem de João eram usados para essa finalidade, ou seja, para a purificação de todas as pessoas, naquela ocasião, provavelmente, para os convidados do casamento. Quando Jesus orienta os serviçais a encherem esses potes, a primeira coisa que ele quer nos ensinar é que há impureza, há necessidade de purificação. Como se ele estivesse dizendo: pegue algo do sistema religioso de vocês e eu vou mostrar para vocês o verdadeiro significado dessa prática. Vocês precisam ser lavados do seu pecado, e eu vim lavar a sua sujeira, a sua vergonha, e eu vim trazer alegria. Mas não é com água que isso vai ser feito. E é curioso o fato de João relatar que havia 6 potes. Ele poderia ter dito que havia alguns potes de pedra, mas ele foi bem específico, que havia 6 potes. Pode ser somente pela precisão do relato histórico, mas o número 6 na Bíblia muitas vezes está associado a algo incompleto, a algo imperfeito. Como o número que representa a perfeição é o número 7, o 6 então é aquele que não chega até o 7, ou seja, é o número imperfeito, um número incompleto. E esse fato curioso pode não ter nada a ver, mas eu acho que ele se aplica muito bem aqui nessa passagem, nessa realidade mostrada em João 2, porque passa a ideia de que todo esforço humano, como a purificação cerimonial, para chegar até Deus através de práticas religiosas, é imperfeita, é incompleta. E somente com a intervenção do próprio Deus é que nós conseguimos chegar até Ele. Então Jesus transforma toda aquela água daquele pote que poderia dar até 720 litros, somando os 6 potes, transforma toda aquela água em vinho, garantindo o quê? Que não haveria vergonha e não haveria falta de alegria naquela festa. Dessa forma, ele está mostrando que aquilo que nós precisamos para limpar as nossas impurezas e limpar o nosso pecado não é água, que limpa só o exterior, mas é algo que consegue limpar o nosso interior. João 6, versículo 53, diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Água não tem o poder de purificar. Apenas o sangue de Jesus, derramado na cruz, tem esse poder. Isaías 25 traz uma profecia que em parte se cumpriu na primeira vinda de Cristo
e em parte se cumprirá na sua segunda vinda. Isaías 25, versículo 6, diz assim: Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Mais uma vez, água não tem o poder de nos purificar. Somente o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, tem esse poder. Quando nós consideramos, então, que nós, a igreja, somos essa noiva de Cristo, que ainda está sendo purificada e preparada para as bodas do Cordeiro, como que nós devemos viver à luz dessa passagem de João 2? Eu quero destacar 4 pontos do texto e as implicações para nós. Primeiro ponto: nós precisamos reconhecer a nossa impureza e a nossa necessidade de purificação. Em outras palavras, nós precisamos reconhecer e confessar o nosso pecado e nossa necessidade de perdão. Quando o pecado entrou no mundo, não apenas toda a humanidade foi contaminada, como também todas as áreas da nossa vida foram corrompidas. Não tem nenhuma área que a gente pode dizer que ficou imune, que não foi contaminada. Tudo. Enquanto alguns desses pecados são mais difíceis de enxergar, porque estão no nível do coração, outros são mais visíveis. Pensando na realidade de um relacionamento, Salomão aponta alguns comportamentos que com certeza não trazem alegria ao casamento. Embora sejam comportamentos visíveis, obviamente estão fluindo de um coração pecaminoso também. Então, considerando que nós somos a noiva do Cordeiro, sabemos que, infelizmente, nós ainda apresentamos muito desses comportamentos, porque nós ainda estamos sendo purificados. Mas identificá-los e confessá-los nos ajuda a orar para Deus nos purificar desses pecados específicos. Alguns deles. Provérbios 11, versículo 22. Provérbios 11, 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 12, versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Infelizmente, nós, como igreja, homens e mulheres, muitas vezes ainda agimos dessa forma por causa do pecado. Mas graças a Deus nós não permaneceremos assim para sempre. O Senhor mesmo vai nos apresentar como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É o que Paulo diz na carta aos Efésios. Segundo ponto. Os potes foram cheios até a borda, versículo 7. O que isso significa? Significa que não há escassez de vinho, a alegria está garantida. Não há escassez do sangue do Cordeiro. Não há pecado grande demais, nem lista de pecados grande demais, que ele não possa e não consiga perdoar e purificar.
e significa que não vai faltar convite para quem quiser participar dessa festa. Apocalipse 22, versículo 17. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Terceiro ponto. Foram os serviçais que testemunharam o milagre. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Eu adoro esse comentário, que em algumas versões vem até entre parênteses. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Na lógica humana, na lógica do mundo, já que esse era o primeiro milagre de Jesus, seria fácil nós pensarmos que quem seriam aquelas pessoas que iam testemunhar esse primeiro milagre seriam os poderosos, os governantes, os que fazem parte da lista VIP, ou no contexto aqui da festa, os noivos, ou os pais dos noivos, ou o próprio encarregado que tinha um papel de destaque também. Mas não na lógica de Deus. Jesus realizou aquele primeiro sinal miraculoso e o revelou àqueles que socialmente seriam os de uma posição mais baixa, que eram aqueles que estavam servindo. Nós não somos uma igreja que promete uma cota de milagres a cada culto. E muito menos uma igreja que vai dizer que se você não sair com o seu milagre aqui hoje é porque você não tem fé. De forma alguma. Mas uma coisa nós podemos dizer: se você for fiel, onde quer que Deus o tenha colocado, e servir humildemente, onde quer que Ele o tenha chamado para servir, a chance de você testemunhar a ação miraculosa do Senhor é muito maior. Quarto ponto. O melhor vinho está guardado até agora. Versículo 10. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Nós poderemos experimentar o melhor vinho por dois motivos. Primeiro, Jesus prometeu que nós beberemos esse vinho com Ele. Ao tomar o cálice durante a sua última ceia, antes de ser crucificado, Ele diz, Mateus 26, versículo 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E o segundo motivo pelo qual nós poderemos experimentar o melhor vinho é que quando nós estivermos com Jesus, tudo em nós que hoje é corrompido pelo pecado, incluindo o nosso paladar, vai ser redimido. E nós poderemos experimentar plenamente o que o Senhor tem reservado para nós. Inclusive, esse vinho novo que nós beberemos com Ele. Resumindo, então, nós precisamos reconhecer a nossa impureza e a nossa necessidade de purificação. Os potes foram cheios até a borda. Foram os serviçais que testemunharam o milagre. E o melhor vinho está guardado até agora. E por fim, nós temos o versículo 11 que diz, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. No final do capítulo 1, nós lemos que Jesus chamou 5 discípulos que começaram a segui-lo. Porém, é aqui, após Jesus transformar a água em vinho, que nós temos a confirmação que esses discípulos passaram a crer nele. Algumas pessoas, então, seguem Jesus, veem a sua glória e creem.
Porém, como nós podemos ver no capítulo 12 do Evangelho de João, existem aqueles que não creem e aqueles que creem, mas por causa da aceitação e do temor dos homens, não confessam sua fé. João 12, versículo 42, diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que realidade triste é essa? Preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. As circunstâncias muitas vezes revelam o nosso coração e mostram se nós cremos e confessamos o Senhor Jesus. Se cremos, mas por causa do temor dos homens nós não confessamos a nossa fé, ou se não cremos de forma alguma. E eu sei que as circunstâncias muitas vezes podem ser extremamente difíceis. O sofrimento é uma realidade. Vocês sabem, nós temos exemplos muito concretos aqui na nossa igreja neste momento. A realidade é que, quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas pessoas não têm motivos para celebrar, como na ocasião dessa festa de casamento que nós estamos vendo em João 2. Mas lembre-se que Jesus veio ao mundo e habitou entre nós com o propósito de nos convidar para experimentarmos esperança, paz e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Porque Ele veio para destruir justamente aquilo que nos impede de experimentar essas coisas plenamente, que é o pecado. O sofrimento é real. Mas como Pedro lembrou hoje, o sofrimento é temporário, ele é momentâneo. Assim como João 2 aponta para um casamento que já aconteceu em Gênesis 2, João 2 também aponta para um casamento que ainda vai acontecer. E nesse casamento a alegria será completa. Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva. Escreva: felizes os convidados. Para o banquete do casamento do Cordeiro. O próprio noivo veio fazer o convite. Com firme presença, contemplando o noivo, se arrependendo e confessando seus pecados e crendo em seu nome. Ele é digno e Ele providenciou tudo que nós precisamos. Quem o receber, quem crer em seu nome, tem seu convite garantido. E nenhuma circunstância
sofrimento e nem mesmo a morte poderão nos impedir de estar presente nesse casamento. Feche seus olhos, orem comigo. Pai, os sofrimentos são leves, são momentâneos, mas eles são reais e nós somos humanos, Pai, nós somos fracos. Aperfeiçoa o Teu poder em nossa fraqueza, Pai. Nós precisamos de Ti. Obrigado pelas palavras do Senhor que nos dão esperança, que nos dão muito mais do que nós merecemos, Pai, muito mais do que nós podemos imaginar. Obrigado por esse convite, mas acima de tudo, obrigado pelo noivo. Obrigado por aquele que veio e habitou entre nós. E da sua plenitude nós continuamos recebendo graça sobre graça, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai, o nosso noivo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Que nós todos, Pai, hoje de manhã possamos contemplar a sua glória, crer em seu nome, Pai, e ser transformados para a eternidade, Pai. Nós aguardamos o dia que o Senhor estará conosco para todo sempre, Pai. Consola a tua igreja, Pai, segura-nos nos teus braços e fortalece-nos, Deus, para continuar a nossa jornada, nossa caminhada de fé, de perseverança, pois nós sabemos que aquele que prometeu é fiel e fará todas as coisas conforme prometido. Ouve, Pai, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.